noite a todos. Hoje, terça-feira, iniciando o nosso Evangelho do União Espírita Luz Divina, hoje com o grupo de estudos do Departamento de Ensino da Casa, alguns convidados, e o tema hoje é bastante reflexivo. Vocês já receberam, inclusive, as referências para estudo e pesquisa, que é a visão espírita sobre o aborto. E nós vamos acompanhar a nossa amiga Michele, que vai fazer a prece inicial para nós. Boa noite a todos. Vamos mentalizar, querido Mestre Jesus, fechar os nossos olhos, pedir serenidade para esta noite, que a gente possa assimilar, compreender e levar de alguma forma este conhecimento ao nosso próximo. Pedimos a toda a equipe do Dr. Anselmo, os anjos de luz, nossos mentores que nos acompanhem, que estejam presentes no nosso dia a dia. Agradecemos pela oportunidade de mais essa reunião. Pedimos pelos nossos irmãos que não puderam estar aqui conosco e por todos os nossos familiares. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Amém. Que assim seja, graças a Deus. Gratidão. E que o manto de Mãe Maria envolva a todos para que essa energia seja de harmonia e entendimento. Beth, muito obrigado mais uma vez. Seja bem-vinda. Eu que agradeço muito, muito a confiança, o convite, a oportunidade de estar aqui. A gente vai criando vínculos, apesar de conhecê-los apenas pela tela, mas a gente já cria um laço gostoso de amizade. Então, esse tema é bastante delicado, o aborto na visão espírita. Começando, nós precisamos esclarecer que a fala, a nossa reflexão, não vai ser no sentido de julgamento, de forma alguma. Jesus nos deixou aquele ensinamento belíssimo de uma vivência em que ele diz para não atirarmos pedra. Então, ele tinha passado a noite no Monte das Oliveiras, de madrugada ele foi para o Templo de Jerusalém, ele já era bastante conhecido, as pessoas o rodeavam, e ele aproveitava para ensinar. Nesse momento, os doutores da lei, os fariseus, né, os escribas, aproveitaram para armar-lhe uma cilada. Então, eles trouxeram-lhe uma mulher que tinha sido pego em flagrante adultério. E eles disseram: mestre, esta mulher foi flagrada cometendo adultério. Moisés, na lei, nos mandou apedrejar tais mulheres. E tu, que dizes? Então, era uma armadilha, porque se ele fosse contra as leis de Moisés, ele seria acusado, seria condenado, seria morto. Era isso que eles queriam, afastá-lo da vida pública. Então, o que Jesus fez? Inclinou-se e com o dedo passou a escrever no chão. E aí as pessoas insistiram na pergunta. Jesus então se levanta, se ergue e diz a eles: quem dentre vós estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Aí Jesus se inclinou novamente e continuou escrevendo. E as pessoas, aos poucos, um a um, foram indo embora. Primeiro os mais velhos, diz o Evangelho. Por fim, só ficou a mulher e Jesus. Jesus pergunta a ela: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela responde: ninguém, Senhor. Diz Jesus: eu também não te condeno. Vai e não peques mais.
Se Jesus, o nosso modelo, nosso guia, nosso mestre, o governador do nosso planeta, o espírito mais evoluído que já pisou nesse nosso orbe, não julga. Quem somos nós para julgar? Então, quando nós trazemos umas reflexões sobre esse assunto, sobre o aborto, é no sentido de trazer esclarecimentos, porque cada uma das nossas escolhas traz consequências, boas ou más. O aborto também tem as suas consequências. O que diz a legislação, a justiça dos homens? Varia muito de país para país. Há países em que o aborto é considerado um crime, há uma proibição absoluta do aborto, não importa qual foi a circunstância em que essa gravidez aconteceu. E tem países em que há uma permissão total para a realização do aborto. Em 2012, a ONU divulgou um depoimento dizendo que dos seus membros participantes, são 195 países em 2012, 2/3, ou seja, 130 países, só concordam com o aborto se a saúde da mãe corre risco. Desses 2/3, metade, 1/3, 65 países, concordam que o aborto não é crime no caso de saúde da mulher que está sendo ameaçada, no caso de estupro e no caso de anencefalia. Anencefalia significa a não presença do encéfalo. É não, né? O encéfalo é tudo isso, todos os órgãos que compõem o nosso sistema nervoso central, tem o cérebro aqui com o córtex cerebral e todas as partes internas, depois tem o cerebelo, essa parte responsável pela coordenação motora, depois tem o tronco cerebral, que cuida da nossa respiração, dos batimentos cardíacos, tudo isso é encéfalo. Então, no caso de um bebê anencéfalo, não significa que ele veio sem todo o encéfalo, mas parte dele, porque houve uma má formação. E por conta disso, esses bebês não sobrevivem após o parto. Às vezes, sobrevivem algumas horas, alguns dias, mas não têm condições de manter o funcionamento do corpo físico. Então, no caso do Brasil, foi em 1940 em que o aborto foi considerado crime. No caso, permitido foi quando havia risco para a mãe e no caso de estupro. Aí, em 1984, aqui no Brasil, o aborto é considerado crime, a não ser nesses casos em que já vinha desde 1940, em que era permitida a realização do aborto, o estupro, o risco da mãe, e entrou também a condição de anencefalia. Então, nesse caso em que ocorre uma dessas situações, a mulher tem todo o amparo do SUS, de forma gratuita, mas fora desses casos de estupro, risco da mãe e anencefalia, aqui no Brasil, atualmente, o aborto é considerado crime. A mãe pode ir para uma detenção, conforme o caso, de 1 a 3 anos. Aquele que provocou o aborto, o abortista, ele pode ficar detido até por 4 anos. Vamos ver o que nos diz lá o Livro dos Espíritos, na questão 880. Allan Kardec pergunta: qual o primeiro de todos os direitos naturais do homem? E os espíritos respondem: o de viver. Na questão 344 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta: em que momento a alma se une ao corpo? E a espiritualidade responde: a união começa na concepção. O espírito designado para habitar tal corpo, a ele se liga por um laço fluídico que vai se apertando cada vez mais até que a criança nasça. E lá na Gênese,
no capítulo 11, no item 18, também a espiritualidade nos explica que esse laço fluídico é uma expansão do perispírito. À medida em que o embrião se desenvolve, esse laço vai se encurtando. O perispírito também é formado de moléculas, mas moléculas que estão numa outra frequência vibratória. E as moléculas do perispírito se unem uma a uma às moléculas do corpo físico, graças, né, a esse laço que vai se encurtando. Dizem os espíritos lá, é como se o espírito enraizasse, né, no corpo físico, que nem uma planta que se enraiza na terra. E aí a Gênese nos alerta, né, que tanto o embrião como o feto têm os mesmos direitos de uma pessoa já nascida. O embrião é o ser que está na gestação desde a concepção até 8 semanas, e o feto de 8 semanas até o momento em que nasce. E olha que interessante, já no século XIX, lá na Gênese, os espíritos nos diziam que, tanto no caso de fertilização normal, como no caso de fertilização artificial, e mais tarde, agora no século XX, surgiu a fertilização in vitro, bebê de proveta, mas no século XIX eles já disseram, seja a fertilização realizada por um processo normal ou artificial, o processo reencarnatório é o mesmo. O perispírito é o modelo organizador biológico, é como uma forma que, pelo seu magnetismo, atrai as células que vão formando o corpo do bebê, que vai se desenvolvendo. O primeiro bebê de proveta surgiu em 1978 na Inglaterra. E em 2016 já havia 5 milhões de crianças nascidas pela fertilização in vitro. E no caso de embriões congelados, porque para a fertilização in vitro, muitas vezes, eles guardam o óvulo fertilizado pelo espermatozoide, congela para inseminação artificial. Bom, a maioria desses embriões morre. Mas já houve caso de um embrião que ficou congelado por 10 anos, ele saiu do congelamento e ele acabou sendo inseminado e nasceu tudo normal, né? Uma criança normal. E aí a gente fica nessa dúvida, né? Onde estão os espíritos enquanto o embrião está lá congelado? Porque a espiritualidade nos diz, né, que a vida começa na concepção. Já na concepção, o espírito se liga por esse laço fluídico, que é uma expansão do perispírito, a célula. Pode ser uma célula, um ovo. A célula ovo é um óvulo e um espermatozoide, depois vai se replicando, duplicando, né? 2, 4, 8 e assim vai. Mas desde que existir um ovo com um óvulo, um espermatozoide, uma única célula, já tem espírito lá. Já é considerado um embrião. E se ele está congelado, onde estão esses espíritos? Eurípides Kuhl é um grande escritor, divulgador da doutrina espírita, um grande estudioso, escreveu muitos livros maravilhosos. Um deles chamado Genética Além da Biologia. Ele diz o seguinte, que há várias situações, vários graus evolutivos de espíritos que estão unidos a esses embriões congelados. Existem aqueles espíritos que se voluntariaram a bem do progresso da ciência. Existem também aqueles espíritos que não é que eles se voluntariaram, porque no caso aí é uma prova escolhida. Mas eles já são mais evoluídos, talvez não tanto a ponto de se voluntariar, mas eles estão
soltos no plano espiritual. O corpo, né, está lá ligado, mas, sabe, o espírito está desdobrado, eles estão em atividade lá na pátria espiritual. Mas tem aqueles que estão passando por resgates, diz Eurípides Couto. Tem aqueles que estão semi-mortos, estão num sono pesado. É um resgate imposto. A gente pode ver isso lá no livro Os Mensageiros, escrito por André Luiz, psicografado pelo Chico Xavier, no capítulo 22, intitulado Os que Dormem. Até o André Luiz ficou assustado porque ele entrou num pavilhão cheio de espíritos adormecidos, num sono profundo, e aí os instrutores lhe explicaram que são espíritos que não fizeram nada de bom nas suas encarnações, acreditaram que depois da morte não haveria nada, não acreditavam na imortalidade da alma e estão lá adormecidos, vão ficar lá por algum tempo. Então é o caso também de alguns que estão nesses embriões congelados. E tem o caso também, nos conta Eurípides Couto, de ovoides. São espíritos que passaram por uma segunda morte. A gente também pode entender um pouquinho mais sobre ovoide lá no livro Libertação, também escrito por André Luiz, pela psicografia do Chico Xavier, em que os ovoides são espíritos que erraram tanto nas suas vidas anteriores, deformaram tanto o seu perispírito, se tornaram tão devedores da sua própria consciência, das leis divinas, que perderam a forma humana. Eles foram ficando muito tão deformados que já não tem braço, não tem perna, não tem cabeça, é um ovo. Então, alguns embriões congelados estão abrigando ovoides. Lá no Livro dos Espíritos, na questão 356, Allan Kardec pergunta: existem natimortos que não foram destinados à encarnação de um espírito? Ou seja, bebês que nascem, mas não tinha espírito nenhum lá. E os espíritos nos ensinam, sim, aos que jamais tiveram um espírito designado para os seus corpos. Nesse caso, é um resgate para os pais. Como não havia um espírito com o seu perispírito, com a sua direção da embriogênese, da formação dos órgãos, do modelo organizador biológico, não se forma um corpo físico. A ciência diz que são monstruosidades. Assim, é um termo técnico, monstruosidades. Lá na USP, tem um departamento da biologia, o departamento de histologia, estudo dos tecidos. É enorme lá, é enorme. A gente fica assim impressionado, porque existem vidros na época, né, cheios de formol, com essas monstruosidades. Então, sabe, assim, bebês que a gente via uma coisa ou outra, mas não identificava como uma pessoa humana. Então, são apenas células que se desenvolveram a partir dessa união do óvulo com o espermatozoide, que foi assim se replicando, se reproduzindo, mas sem um direcionamento de perispírito, não formam órgãos e isso acaba se tornando incompatível com a vida. Não tem espírito lá. Então, a gente vê que tanto a ciência como o Livro dos Espíritos nos ensinam que a vida começa na concepção, quando óvulo e espermatozoide se unem. E no caso do aborto, existe o aborto espontâneo, são resgates, seja para os pais, para os filhos, mas é algo que foi planejado. No caso aí, esses pais ou filhos estão colhendo o que plantaram em vidas anteriores. Mas no caso do aborto provocado, então, a pílula do dia seguinte,
é um aborto, porque já houve a concepção. O DIU é abortivo, porque a concepção acontece na trompa e o DIU já está no útero, até chegar lá já tem vida. E outros métodos abortivos. Então, no caso do aborto provocado, esses espíritos estão plantando ações cujas consequências, cuja colheita estará lá no futuro. Então, o aborto é a eliminação de uma vida, de uma encarnação que foi planejada por décadas, tanto para que o espírito se melhorasse, como para que ele trouxesse algum melhoramento para o mundo. Tem um geneticista, um estudo, né, da genética muito famoso, Jérôme Lejeune, francês, um dos maiores geneticistas do século XX, ele que descobriu a causa da síndrome de Down, a trissomia do cromossomo 21, as crianças que antigamente se falava que era mongoloide, né? É um problema genético. E aí ele pergunta para um médico abortista que conhecido dele, chamado Monod, ele fala assim para o Monod, está lá na internet essa passagem interessante. Então, o Jerome pergunta para o Monod, sabendo-se que um pai sifilítico e uma mãe tuberculosa tiveram 4 filhos, o primeiro cego de nascença, o segundo morto logo após o parto, o terceiro surdo-mudo, o quarto tuberculoso, e que a mãe ficou grávida de um 5º filho, o que o senhor faria? Pergunta o geneticista para o abortista. E Monod diz, né? Eu interromperia essa gestação. E Jerome responde, então, o senhor teria matado Beethoven. Essa é a história de Beethoven, isso é verídico. Beethoven é um dos maiores gênios da música de todos os tempos. Mas por que as pessoas escolhem o aborto? Tem muitos motivos. Às vezes, o casal não tem condições financeiras, já tem muitos filhos, ou então a mãe não quer interromper a sua carreira profissional, ou o casal ainda não tem maturidade para assumir essa tarefa, o desconhecimento das consequências espirituais. Então, importante é a conscientização, tanto das consequências do aborto, da conscientizar-se que a sexualidade precisa ser vivenciada com responsabilidade. Lá no Livro dos Espíritos, na questão 358, Allan Kardec pergunta: constitui crime a provocação do aborto em qualquer período da gestação? E os Espíritos dizem: há crime sempre que transgredis a lei de Deus. Uma mãe, ou quem quer que seja, uma mãe ou quem quer que seja, cometerá crime sempre que tirar a vida a uma criança antes do seu nascimento, pois impede uma alma de passar pelas provas a que serviria de instrumento o corpo que se estava formando. Padre Reginaldo Manzotti escreveu um livro muito bacana chamado Feridas da Alma. E ele escreve que em 2016, quando houve assim uma briga ferrenha para que o aborto fosse legalizado, ele fazia um apelo, disse ele: não se exime de esclarecer e conscientizar corretamente os cristãos. Caso as normas estabelecidas agridam valores fundamentais, como considerar crime inafiançável abater um animal silvestre? Porque era assim, não sei se mudou, ainda era, né? Era crime inafiançável abater um animal silvestre.
e, ao mesmo tempo, pleitear a aprovação da lei do aborto sob a justificativa de que é um direito da mulher. De vez em quando, esse assunto vem à baila. Por enquanto, está lá, né? Considerado crime. Mas, de vez em quando, um ou outro quer mudar essa situação. O Ricardo de Bernardi, ele é um homeopata. Escreveu um livro chamado Sublime Gestação. Não sei se alguém aqui já leu. É também fantástico esse livro. Mas esse texto está lá na internet. Se a gente coloca o nome dele, Ricardo de Bernardi, tem o blog dele, e ele conta, é um caso real, ele mudou o nome do casal, ele diz que é João e Maria, um nome fictício, e ele conta a história de João e Maria. Eles estavam casados há 2 anos, aí a Maria engravidou. Quando ela foi fazer o ultrassom, eles levaram o maior susto, porque a ultrassom acusou que o bebê era anencéfalo, né? Uma parte do encéfalo não tinha sido bem formado. E o obstetra, porque no caso o doutor Ricardo de Bernardi é homeopata, mas o obstetra da Maria lhe recomendou o aborto. Só que tanto João como Maria são espíritas, trabalhadores de um centro espírita, e durante os 9 meses de gestação, eles amaram muito esse bebê, conversavam com ele, faziam o evangelho no lar, e assim acabou a criança nascendo, mas depois de 84 horas, a criança morreu. E olha que interessante, essa história é verídica. Após 2 anos, o desencarne, né, dessa menininha, a Maria, trabalhadora de um centro espírita, se eu não me engano, acho que é em Curitiba, porque o doutor Ricardo de Bernardi, acho que até ele já faleceu, ele era de lá, recebeu a comunicação de um médium lá do centro espírita, de um espírito, criança, chamado Shirley, que diz que foi o bebê anencéfalo, filha de Maria e João. Mas ela se apresentava linda, saudável nessa comunicação. E ela explicou que ela havia errado muito no passado, ela havia deformado o seu perispírito. E nesses 9 meses de gestação, ela passou por uma cromoterapia mental. E graças ao amor, né, dos pais, graças ao evangelho no lar, ela conseguiu reequilibrar o seu perispírito. O corpo físico, na gestação que não vinga, é como um mata-borrão, que absorve os desequilíbrios energéticos do nosso corpo espiritual. E aí ela disse que reencarnaria no ano depois de 1 ano. Após 2 anos, nasceu uma menininha, também lhe deram o nome de Shirley, e o doutor Ricardo disse que é uma linda menina, de olhos verdes, de cabelos castanhos, de espírito suave e encantador. Então, é a oportunidade de resgate, de reparação, de progresso ao longo das encarnações. Humberto de Campos, o irmão X, escreveu aquele livro fantástico, Brasil, Coração do Mundo e Pátria do Evangelho, pela psicografia de Chico Xavier. E ele diz, se o aborto, lá no livro, se o aborto aqui no Brasil for legalizado, o aborto, né, sem proibição nenhuma, sem motivo algum, o Brasil deixará de ser coração do mundo e pátria do Evangelho. Porque quando esses espíritos que vêm com essa condição de deformação, eles estão sanando seus males do passado. Oportunidade, né, de resgates. Então, o Brasil, nesse aspecto, ou os países que não legalizaram o aborto, não criminalizaram, né, que não liberaram o aborto, são berços
para essa oportunidade, para essa espiritualidade que precisa avançar no seu caminhar evolutivo. Então, vamos ver as consequências do aborto. Lá no Livro dos Espíritos, questão 357, Allan Kardec pergunta que consequências tem para o espírito o aborto. E eles respondem, é uma existência anulada e que terá de recomeçar. E mais, a gente sabe, pela própria, está comprovado pela ciência, que o bebê sente quando ele está sendo abortado. E se é um espírito evoluído, ele até perdoa o pai, a mãe, o avô, quem apoiou, ó, o médico, a parteira. Mas se é um espírito menos evoluído, ele pode querer se ficar, pode se tornar um obsessor. E aí é uma questão assim que vai se arrastar, às vezes, por séculos de busca de reconciliação. Lá, e muito sofrimento, né, em todo esse caminho. Lá no Livro dos Espíritos, da questão 861, o aborto provocado só aumenta os traumas e desequilíbrios em todos os envolvidos. Na mãe, nos familiares, no pai que apoiaram ou que obrigaram a mãe a abortar, na equipe médica. A doutora Marlene Nobre, ela foi ginecologista, obstetra, ferrenha defensora da vida contra o aborto. Ela foi realmente, assim, trabalhou muito nesse aspecto. Ela escreveu o livro O Clamor da Vida. E lá ela explica que, no caso desses desequilíbrios que são comentados no Livro dos Espíritos, eles podem tanto surgir nessa encarnação como nas próximas. Né? Foi como nós vimos aqui no caso de obsessão, quando o espírito não perdoa, o abortado não perdoa e busca vingança. No caso de culpa, que leva à depressão, diz a doutora Marlene Nobre. E surgem outras várias disfunções mentais, físicas, doenças orgânicas do aparelho genital em todos os envolvidos, diz a doutora Marlene Nobre, todos aqueles que contribuíram para que o aborto se realizasse, porque é um resgate que ficou pendente. O reencarnante ele poderia ser um espírito amigo, poderia ser um amparo na velhice dos pais, e aí ele pode se tornar até um desafeto, né? que esse obsessor por séculos. Então, o que fazer para reparar o aborto? Cada um de nós tem um estágio de percepção da vida, das leis de Deus. Temos diferentes estados de consciência, temos diferentes graus de conhecimento. Por isso, a nossa responsabilidade é proporcional a esse nosso conhecimento. E tem a misericórdia divina, que se estende a todos nós. Mas a lei é justa. Então, por isso que nós precisamos assumir as responsabilidades pelos nossos atos, mas sem cair na culpa. Porque todos nós somos espíritos errantes. Nós já erramos no passado, nós continuamos errando hoje. O que fazemos hoje, não fazemos hoje, é porque não sabíamos uns tempos atrás. Então, nunca cair na culpa, porque isso vai nos adoecer, vai nos desequilibrar ainda mais, como a doutora Marlene Nobre diz, a culpa é uma porta aberta para a depressão. E orar, pedir perdão a esse filho que foi rejeitado. Um caminho também muito, que é um exemplo para o espírito abortado, é amparar outras crianças, porque mostra, né, que a pessoa se modificou, se arrependeu, arrepender-se sem guardar a culpa, arrepender e partir para a reparação. Porque, afinal,
Jesus, ele não veio para nos julgar. Quem somos nós para nos julgar, né? Mas entender que o que Jesus nos ensinou? Quando ele falou, né, para a mulher que ia ser apedrejada, vai e não peques mais. E assim é isso que ele nos ensinou. Nós temos sempre oportunidade de reparar os nossos erros do passado. Devem ser muitos, graças a Deus que a gente não lembra. É saber quantas vezes abortamos em vidas passadas. Graças a Deus que a gente não lembra. Mas nós temos sempre oportunidade de reparação e de crescer. Então, perdoemo-nos, saibamos que cada um de nós está no estágio evolutivo, o que sabemos hoje não sabíamos no passado. Nossa responsabilidade é proporcional a esse grau de conscientização das leis de Deus. Então, aproveitar a oportunidade, fazer o bem sempre, orar, ajudar as pessoas que precisam. E não guardar a culpa, nunca, não julgar. Então, eu fico aqui à disposição, se alguém quiser comentar, perguntar. Beth, muito obrigada pela delicadeza, pelo cuidado com que você seguiu a sua fala. Antes de eu abrir para vocês, eu queria fazer um depoimento. Há alguns anos eu fiz uma palestra sobre o aborto, eu não lembro hoje dos nomes da pesquisa que eu fiz, mas a lição me ficou. Na atualidade, você comentou que existe um setor na USP dos embriões que nasceram com muitos defeitos. E esse médico pesquisador, na atualidade, ele se dedicou a acompanhar as famílias que tiveram essa situação, onde não foi feito o aborto e esse ser que nasceu é completamente deformado. São situações muito difíceis de ver. E ele se dedicou a um trabalho grandiosíssimo de pesquisa, de estudo profundo, dando suporte a essas famílias. Por quê? Porque na antiguidade ele viveu muitas encarnações realizando abortos. E nessa encarnação, depois de muito sofrimento entre essas encarnações que ele realizou isso, até a encarnação atual, ele adquirir esse entendimento de fazer esse estudo, de corrigir aquilo que um dia ele fez errado. E em muitas situações, a espiritualidade dava o amparo através da intuição e da equipe espiritual que dava o suporte, que muitos desses que hoje ele estava dando suporte para a mãe foram abortados por ele. Então, a importância de não entrar na culpa, isso é fundamental. Nós não sabemos se nesta encarnação nós não cometemos esse ato, nós não podemos ter certeza que em encarnações anteriores a gente não fez. Mas é só a gente observar para situações que a vida nos propicia hoje. Quem de nós não tem a oportunidade de cuidar de alguma forma de crianças? Nós que somos professores, os médicos. Então, essa encarnação nos dá a oportunidade
de mesmo sem saber porquê, nem como, nem quando, da gente corrigir. Então, vamos abrir o nosso coração, abrir olhos de ver e ouvidos de ouvir, que nem agora. União Espírita Luz Divina está fazendo a nossa campanha da lata de leite. Vocês receberam essa informação? Porque todo ano o doutor Anselmo faz a palestra, né? E como ingresso é a lata de leite que é do lado. Só que este ano vai ser um trabalho de muito amor, porque esse tempo todo que a casa física ficou fechada, nós estamos sendo tratados e cuidados pelo doutor Anselmo, sim. Nós não precisamos ir lá ouvir o doutor Anselmo falar, porque nós estamos sendo ajudados. Então, agora é a hora da gente colaborar com a lata de leite. Nós estamos ajudando o doutor Anselmo com isso? Não. Nós estamos tendo a oportunidade de resgatar situações nossas, contribuir com carinho, porque no momento em que a gente vai lá entregar a lata de leite, não é o leite que a gente está entregando, a gente está entregando junto, é uma energia de amor, de carinho e de gratidão a toda a espiritualidade que está cuidando tanto da gente. E a creche que vai receber esse leite, vai receber toda essa energia. Francisco de Assis não diz que é dando que se recebe? Então, Beth, muito obrigado pela delicadeza e vamos fazer um trabalho grandioso com essa campanha do Luz Divina, da arrecadação das latas de leite e do brinquedo, beleza? Agora eu abro para vocês. Quem gostaria de falar, abre o microfone e fala seu nome. Boa noite, gente. Desculpem o atraso. Nós estamos com diferença de horário mudada agora e eu acabei me atrapalhando aqui. É bom que a gente esteja virtual, porque aí vocês não podem me apedrejar depois do que eu vou falar aqui. Mas eu concordo com tudo que foi falado na questão espírita. Mas eu acho que tem um lado meu que é muito realista em relação ao que nós presenciamos no mundo ainda. Então, eu quero trazer algumas considerações para a gente pensar e ponderar, não como crítica, porque eu sou espírita, eu concordo, eu sou a favor da vida, mas para que a gente possa pensar talvez de uma outra maneira nessa questão de como as coisas ainda acontecem no planeta. E eu fiz umas anotações enquanto eu estava escutando aqui, eu vou tentar falar bem rapidinho. A Igreja Católica, ela, no seu começo, essa questão toda de não usar contraceptivo, isso não era uma questão de lei de Deus, isso era uma questão de nós queremos ter mais pessoas para controlar, para manipular, então não tinha nada de amor dentro disso, né? E a gente tem que se lembrar que a gente tem ainda isso muito arraigado dentro de nós, essas coisas católicas, né? Seja dessa vida ou de outras. E o que acontece? Se a gente parar para pensar, essas populações onde você vê uma superpopulação, mulheres dando à luz a dezenas de crianças, isso acontece sempre nesses lugares mais pobres e que, de uma maneira ou de outra, são mais religiosos. E aí, o que acontece? Uma vez que essa criança chega ao mundo, de quem é a responsabilidade, né? Como é que funciona daí para frente? Eu também vejo, eu tenho muitos amigos, inclusive, que estão nessa idade de se casaram, não conseguem ter filhos, há muitos casais que não conseguem ter filhos, mas eles não aceitam adotar uma criança. Tem que ser do meu sangue, senão não tá bom.
né? Então, assim, tem muitas pessoas, inclusive, eu assisti a vários documentários recentemente falando da questão de eugenics, eu não sei como é que fala em português, que começou, a pesquisa que começou desde lá da Segunda Guerra Mundial, pesquisa genética, que permite os médicos manipularem genes para mudar, né, características de alguém. E essas famílias que hoje estão fazendo in vitro, existe um debate muito grande, porque hoje elas estão tendo a opção de escolher, por exemplo, o sexo do bebê, a cor dos olhos do bebê, a cor do cabelo do bebê. E aí, entrando num outro nível, eles estão tendo também a opção de saber se aquela criança que vai ser gerada in vitro, ela vai ter uma condição genética, hereditária. Então, existe esse debate, até que ponto daí a família pode decidir se quer ou não essa criança. Existe um debate muito grande acontecendo nesse país, nessa questão. E eu acho que a gente não pode ser cego em pensar que todo mundo que tem filho cuida deles, né? A gente assiste a televisão, aí você vê crianças morrendo de fome, crianças sendo roubadas, crianças sendo usadas para órgãos. Ontem à noite, na BBC, eu escutei que... me esqueci do país. Eles estão roubando bebês das mães moradoras de ruas para vendê-los. Só que não ficou claro se eles estão vendendo esses bebês para outras famílias que vão cuidar ou para doação de órgãos. E é uma coisa muito chocante, porque eles entrevistaram a mulher com o bebê na mão que ela tinha acabado de roubar, criancinha, a coisa mais fofa do mundo. Então, assim, existe um desenho aqui, porque aqui também existe um debate muito grande sobre essa questão do aborto, né? Então, tem lá o desenho da mulher grávida e todo mundo falando tem que ter, tem que ter, tem que ter, e aí depois tem o desenho da mãe com o filho no colo e todo mundo falando, não, você tem que dar educação, você tem que dar comida, você tem que dar roupa, mas assim, aí o problema também é seu, não é de mais ninguém. E não é isso que acontece, o mundo não é assim, né? Quantos de nós temos a compaixão de pensar que essas crianças são postas no mundo, às vezes sem um pingo de amor, sem um pingo de recurso? Estão lá, ao Deus dará. Quantas crianças da Síria estão abandonadas? Sabe, é muito doído. Eu me dou muito de ver essas criancinhas, e eu vejo isso constantemente no noticiário, que não tem pai, mãe, família, recurso, amor, educação, roupa, comida, não tem nada. E, por outro lado, né, muita gente falando, se não for do meu sangue, eu não quero, tem que ser meu. Então, assim, quantos de nós adotamos crianças? Não necessariamente fisicamente, mas quantos de nós vamos lá e somos apoiadores mensais de crianças, participamos de projetos, como o que a Luz Divina falou. Então, eu acho que a gente tem que deixar também um pouco de ser hipócrita, sabe? Porque é muito fácil falar, eu sou contra o aborto, sem considerar a realidade do mundo que a gente vive hoje. Eu também sou contra o aborto, mas eu sou a favor da escolha. E isso eu sei que vai contra o espiritismo. Mas eu posso dizer que não existe uma mulher nesse planeta que seja a favor da escolha e a favor do aborto. Ser a favor da escolha não significa ser a favor do aborto. São duas coisas extremamente diferentes. E eu posso dizer com muita confiança que não existe uma mulher nesse planeta que tenha feito um aborto feliz, porque simplesmente queria fazer um aborto e vamos para a próxima. Não é assim que funciona. Então, eu só quero deixar essas considerações, porque eu acho que nós ainda temos uma visão um pouco fechada a respeito desse tópico. Obrigada. Obrigada. Eu vou pedir licença para falar um pouquinho, depois eu abro para vocês acrescentarem. Esse tema, ele é bastante amplo e a gente vai ter que conversar e estudar
processo reencarnatório, lei de causa e efeito, porque toda escolha, toda atitude tem uma consequência. E aqueles que estão nesse padrão de tudo isso que você falou, não está dentro das leis de amor, de justiça e caridade que Jesus ensinou. E como o processo reencarnatório é a grande oportunidade do espírito evoluir, com certeza não serão seres que vão conseguir reencarnar no planeta Terra em processo regenerativo. São seres que vão ter que reencarnar em outras moradas da casa do Pai para entender o desvirtuamento da atitude do ensinamento de Jesus. Estão fazendo? Ok, mas as consequências virão, não necessariamente visíveis no aqui e agora, mas o espírito está assumindo compromissos muito sérios. E esses espíritos que estão vivendo hoje e há muito tempo em situações difíceis, nós não sabemos nada, a gente não sabe o porquê que esses espíritos estão precisando passar, se é prova, se é expiação, se foi uma escolha daquelas pessoas tendo que passar por dificuldades tão grandes. E a gente tem algumas histórias também que nessas comunidades, que a gente chama de carentes, existem pessoas que são espíritos de luz, que estão ali no meio da comunidade para levar o suporte, porque aqueles espíritos que lá estão vivendo, no meio da agressão física, da falta de tudo, não estão abandonados por Deus. Então, Dani, esse é um assunto extenso, mas com certeza a lei divina de causa e efeito, essa ninguém corrompe. Nós estamos vendo o aqui e agora, a presente encarnação, o porquê determinadas pessoas estão fazendo o que fazem, as escolhas trarão consequência. E no processo evolutivo, essas coisas que hoje todo mundo está tendo a informação mais aberta, é para chamar atenção, porque isso vem sendo feito há muito tempo. Idade Média foi um período negro para que essas coisas acontecessem. Então, muitos reencarnaram com situações dantescas em função das atitudes que tiveram lá. Só que agora o processo de evolução está acelerado. Então, não vão ter mais oportunidade de reencarnar aqui, quando o planeta estiver regenerado. Vão ter que ir para outras moradas para poder aprender e mais corrigir. Isso não tem falha, porque o amor vai prevalecer. É que os nossos olhos e o nosso coração olha para o agora, né? Obrigada pelo alerta. Beth, quem mais vai acrescentar alguma coisa? Já são 21 horas. Vamos lá, Mônica. Oi, boa noite, pessoal. Eu queria... Estão me ouvindo? Sim. Um pouco na linha, né? Não falo tão bonito assim, tão esclarecedor como a luz, mas uma mudança de opinião que eu tenho hoje em dia é sobre isso, que a gente vê, né, a quantidade de crianças em comunidades mais carentes, em países mais carentes, né, e sempre questionando por que não fazem planejamento familiar, por que não usam métodos, por que isso, por que aquilo, querendo, né, dar solução para uma situação, uma realidade que é dolorida, né? E, por outro lado, famílias com poder aquisitivo planejando toda essa questão que a Dani comentou. Mas eu até tenho argumentado, né, com as meninas, por que faz tanto filho? É porque talvez
é esse o caminho de uma evolução mais rápida. A gente percebe que as crianças e os espíritos que passam por uma dificuldade material, né? Não é assim que a gente já vê no Evangelho, né? As pessoas humildes, as pessoas que passam por situações difíceis, elas evoluem mais rápido. É muito fácil nascer numa família abastada na Suíça e ficar lá morando bonitinho, até ser um gatinho, ser um cachorrinho de famílias ricas. É muito cômodo, né? É muito fácil. Então, as dificuldades e os desafios que todas essas crianças, imagina, a gente acha complicado a favela no Brasil, imagina na África, todas essas crianças que nascem nessas condições tão difíceis. Então, são espíritos que talvez tenham escolhido esse caminho difícil, porque, como a Luz disse, a gente conhece algumas crianças que são espíritos maduros dentro da favela, que viram o esteio da mãe, o suporte para os irmãos pequenos. Não é todo mundo que está nessas condições difíceis que vão para o caminho, né, errado. Tem muita gente lá para fazer a diferença. Então, podem ser escolhas. E por isso, eu acredito, né, com essa acelerada aí do mundo, né, se regenerar, tem que nascer mesmo mais criança nas comunidades pobres do que nas famílias da Suíça, né? Então, é uma forma, assim, de realmente acelerar o progresso do planeta. É difícil, mas eu tenho pensado dessa forma ultimamente, quando o pessoal brinca, por que não fecha a perna? Por que para de fazer? Porque é comum, a meninada que a gente assiste lá no Cela, chega a 16, 17 anos, aparece mais uma, e eu agora mudei de postura. Viva! Mais um espírito que está conseguindo reencarnar, que estava na fila. A gente não vive falando que a fila é imensa? Alguém tem que dar vazão para essa fila. E não vão ser as famílias abastadas da Suíça ou de São Paulo que não querem ter filhos, eles querem ter cachorro, querem ter gato. Então eu mudei um pouco a minha forma de pensar. Só isso. Ótimo. Os nossos temas aqui dos nossos evangelhos têm sido, assim, bastante instigantes. E, falando nisso, nós temos aqui a Beth, que é uma mãe especial. Quando a gente diz que os filhos são diferenciados, a mãe também é. E a Dani teve um irmão lindo que a gente conviveu, que então a Dani também é uma irmã especial. Então, muitos outros casos acontecem. Então, vamos olhar para nós, vamos olhar no espelho e ver que a gente é especial, porque nós estamos aqui buscando conhecimento, buscando fazer o nosso melhor. E o principal, culpa, não, porque nós temos a oportunidade de corrigir. E uma das coisas que fica como sugestão, nas nossas orações, mandar energia para aqueles espíritos que foram abortados. Eu não conheço muito bem, mas a Seishonoye tem um trabalho muito bonito de oração e de vibração de energia para os abortados. Porque dependendo do processo evolutivo desse espírito, ele pode evoluir rapidamente pela oportunidade, mas muitos não, ficam na mágoa, no ressentimento. Então, vamos colocar na nossa listinha de vibração, essa lista que nós temos, o nosso grupo, que a gente coloca o nome de pessoas, vamos acrescentar todos os espíritos que foram abortados. Vamos mandar energia para eles. Quem garante um dia que a gente já não foi? A gente não sabe de nada. Gente, amigos, muito obrigado pela oportunidade. Beth, você quer acrescentar mais alguma coisa? Eu só agradeço aqui a presença de todos, a oportunidade de estar aqui. Vamos lá, cadê a nossa amiga Mara, que tem feito as preces de encerramento para a gente? Você está aí, Mara? O microfone dá para abrir? Estou sim, estou aqui. Oh, legal. Bom, então, amigos, antes dela fazer a nossa prece de encerramento, vamos estimular
a campanha do União Espírita Luz Divina, que tem as datas para entregar as latas de leite. Mara, fecha um pouquinho o seu microfone, só um pouquinho. Obrigada. Vamos estimular, eu vou compartilhar de novo o aviso, onde tem as datas para a gente levar, as datas para levar as latas de leite lá para o Luz Divina. Vamos ampliar essa campanha. Não é porque eu não tenho a palestra, mas eu tenho a consciência de que nós podemos ser solidários, tá? Muito obrigado a todos e com muita gratidão e energia, envolvendo os nomes da nossa lista, acrescentando aí nessa lista todos os espíritos que foram abortados. E a Mara vai fazer por nós a prece de encerramento. E nessa energia incrível desse grupo que unido se energiza, se apoia, aprende, agradecemos a todos os nossos amigos e irmãos espirituais, nossos irmãos de luz, e fazemos a ponte com o nosso querido Luz Divina, agradecendo a equipe do Dr. Anselmo, agradecendo a todos os nossos anjos de guarda, nossos guardiões que tanto nos ajudam, pedindo para que nossas águas sejam fluidificadas, que todos aqueles a quem colocamos na lista e mentalizamos nesse momento possam receber também esta energia. E assim pedimos a nossa Mãe Santíssima que nos envolva no seu manto azul de luz, a todas as formas de vida, a todos encarnados e desencarnados, a todos os que foram abortados, e esse planeta maravilhoso e azul, esse planeta divino, que ele seja envolvido nessa luz, nesse manto azul de luz, de amor, de evolução. E nessa energia agradecemos mais uma vez e fazemos a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, Pai, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como perdoamos os nossos ofensores. E não nos deixeis cair em tentações, Senhor. Que assim seja. Muita gratidão. Nos mantendo nessa energia, nos imaginando na sala de passes, com a equipe espiritual lá presente, colocando essa energia de amor, captando, colocando no topo da nossa cabeça, no nosso coronário, para harmonizar todos os nossos centros de força, descendo as mãos pela frente, no frontal, entre os olhos, na garganta, o nosso laríngeo, cuidando das nossas palavras, descendo até o centro do peito, no cardíaco, colocando a cor verde e rosa, harmonizando as nossas emoções, descendo até a parte digestiva, harmonizando o gástrico e o esplênico, descendo as mãos até o básico, soltando as mãos, respirando fundo e agradecendo com muito carinho
abraçando energeticamente o doutor Anselmo, toda a equipe, todos os trabalhadores da casa. Gratidão e alegria por mais um encontro, por mais um pouco de aprendizado. Obrigadão, gente. Muita paz, muita harmonia. Até semana que vem. Tchau. Obrigadão.